Graça e paz. Graça e paz. Como é que vocês estão? Nós temos andado aqui em cima da carta aos Colossenses. Nós estamos olhando o primeiro capítulo, no versículo 24, o apóstolo Paulo está falando sobre a sua alegria, seu regozijo, um tanto difícil da gente entender. É uma questão de o sofrimento, alegria no sofrimento. Nós temos que entender que o sofrimento é momentâneo, mas a glória é eterna. Agora, como é que nós vamos entender isto? É uma alegria muito esquisita, muito estranha. Quando ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Domingo que vem nós vamos pegar um pouquinho nessa expressão preencho o que resta das aflições, entender um pouco o que ele quer dizer com isto. Mas ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos. É uma alegria muito esquisita. A história da igreja é uma história de sofrimento, desde o seu surgimento. Ali nós temos a ideia de Nero, ou do Império Romano. Talvez as cartas que João escreveu no Apocalipse estejam falando de uma filosofia da história. O que vai acontecer no meio do povo de Deus em toda a sua história. O Apocalipse é uma revelação, como o próprio nome diz. E tem 7 igrejas que alguns estudiosos creem, e eu tenho muita tendência de pensar assim, que estas igrejas, elas estão falando de períodos da história do cristianismo. O cristianismo começa com a ressurreição de Cristo, trazendo uma nova mentalidade, mas de fato a igreja surge no dia de Pentecostes, e logo em seguida começam os problemas, os sofrimentos. E a igreja de Esmirna, que é a segunda na sua revelação, ela é uma igreja que aparece 10 dias de tribulação, e que alguns consideram esses 10 dias como as 10 tribulações ou perseguições que aconteceram no tempo dos imperadores romanos, até o surgimento de Constantino, que com um edito removeu a ideia da perseguição dos cristãos. Então, a igreja nasceu e foi ali no Coliseu. Eles hoje tentam fazer uma espécie de resgate disto. Quando a gente visitou Roma, o guia turista tentou procurar minimizar o sofrimento dos cristãos, dizendo que não foi bem assim, que a coisa foi mais suave e tal. Mas nós sabemos como eles sofreram. Muitos foram queimados vivos, tochas humanas. As fogueiras foram colocadas nos pés, eles amarrados, e ali foram queimados milhares e milhares de cristãos, em todo o Império Romano. Depois nós temos aqui a época da Idade Média, um cristão
sendo pendurado com os seus exatores, com os seus carrascos, exercendo poder, força. A igreja perseguida, a igreja que é tocada por muitas dores. E aqui já, num bem momento recente nos Estados Unidos, há um mês atrás, uma igreja queimada por preconceitos, por ressentimentos, por mágoas. Hoje, em todo o mundo, existe perseguição na igreja. O cristianismo, ele é perseguido pela sua exclusividade. Há um escritor, um historiador inglês, Harold Toynbee, que disse uma coisa interessante. Ele disse que no final das contas ia haver uma guerra, uma briga entre o cristianismo e o hinduísmo. Porque o hinduísmo, ele aceita tudo. E o cristianismo porque rejeita tudo. O hinduísmo faz uma espécie de salada de fruta. Hoje há uma religião que é a religião da ONU, chamada de Bahá'í, que é o fruto da soma de tudo que existe dentro de um liquidificador, batido e formado essa gororoba de todas as ideias filosóficas e religiosas do mundo. Agora, o cristianismo, ele é exclusivo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Essa exclusividade, porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isto é realmente radical. E por causa dessa radicalidade, a fé cristã sofre tremendas perseguições. Então, Paulo diz agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ele está falando aos crentes de Colossos, mas não só aos crentes de Colossos, mas está toda a igreja no mundo. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Quero, antes de mais nada, fazer uma afirmação que no cristianismo não existe PROCON. Não há propaganda enganosa na fé cristã. Jesus foi muito categórico quando nos diz em João capítulo 16, versículo 33... Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria que você observasse a palavra passais por aflições. Esta palavra aqui, Jesus está dizendo isto no frigir dos ovos do seu ministério, ele reunindo os seus discípulos, e está dizendo exatamente isso. Estas coisas que eu estou dando para vocês agora, é para vocês não ficarem acreditando que eu estou fazendo uma promessa de paraíso aqui na terra, de Éden neste mundo. Não. Existe hoje uma pregação triunfalista do cristianismo, em que você tem uma vacina contra sofrimentos. E as pessoas gostam muito disso, porque eu também não gosto de sofrer. E acredito que só os sadomasoquistas gostam de sofrer e fazer os outros sofrer. Mas o que acontece é que a Bíblia está dizendo que o mundo jaz no maligno. E enquanto estivermos neste mundo e vestindo este pijama de carne, nós não vamos ter essa vacina. Lamento dizer que muito mais fácil do que descobrir a vacina para a febre, para a gripe aviária e disseminar, do que descobrir uma vacina contra a tribulação, aflições e angústias neste mundo. Jesus foi muito categórico ao dizer isto. E ele diz ainda aqui, em João capítulo 15, verso 20.
Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É bom nós olharmos bem para esta palavra. Também perseguirão a vós outros. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Não tem outra forma. Agora eu quero só chamar a atenção. Não vá fazer desta afirmação de Jesus um escudo de provocação. Porque aí pode acontecer que você vá cutucar a pessoa para ser perseguida por inabilidade. E depois dizendo: estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Vamos aqui imaginar o seguinte: a mulher casada com um marido muito tendente ao copo. Aquele que gosta de turbinar-se na sexta-feira, no sábado e no domingo. E que em casos deste ele fica extremamente irritado e ela começa a provocar o marido e ele fica irritado e começa a perseguir a mulher. Como fazer nesse caso? A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher nesse caso deve ficar calada. Ela diz assim: vós mulheres, aquelas que não têm maridos crentes, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que alguns deles que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade, sejam ganhos, sem palavra alguma, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, está aí dito como o quê? Não é a provocação. Meu marido está me perseguindo. Não, você está provocando seu marido. Eu contei o caso do marido, mas isso pode ser patrão, pode ser uma outra filosofia religiosa que você esteja provocando. Nós não fomos chamados para provocar os outros e depois, em razão de uma reação, dizer que isto é perseguição. A perseguição é proveniente por causa da justiça de Cristo. Isto é que nós temos que ver bem claramente. A medida do transbordamento está muito clara aqui nessa expressão de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Nós temos aqui nesta figura um grande pastor alemão lambendo um gatinho. São duas classes muito antipáticas uma à outra. Normalmente cachorro e gato não se dão. Até existe essa ideia assim, aquilo ali está uma briga de gato e cachorro. Mas aqui estamos vendo um cachorro consolando um gato. É o cachorro que vai cuidar daquele gatinho. Você que sofre, que padece, que tem dificuldades, que tem dores, é chamado por Deus a ser um bom samaritano no caminho do seu inimigo. A ungir com azeite aquele que está caído na estrada. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, veja bem, assim também, isto é uma figura matemática, é uma comparação de equação. A nossa consolação transborda por meio de Cristo. Eu não quero me sentir como vítima das coisas que me aconteceram, ou que me estão acontecendo. Mas domingo que vem nós vamos tentar falar um pouquinho sobre essa escola, bendita escola, onde nós somos pós-graduados no sofrimento, para que nosso sofrimento possa ser instrumento da graça de Deus. Pastor Humberto estava
apresentou no primeiro culto, eu não estava, mas ele me mostrou um livro de manual de felicidade de um médico americano que passou muitas privações na infância, e ele falando sobre a vida substituída, a vida de Cristo trocada. É um livro que, diz ele, está sendo uma febre na Romênia. Eles estão publicando muito sobre este livro. Não sei como adquiri-lo, nem ele sabe, porque foi o Dr. Edgar que o deu lá em Curitiba. Mas é alguma coisa muito forte, mostrando o sofrimento deste homem, Salmon, e como ele agora pode tocar nas pessoas que sofrem. Como Deus permite que a gente passe por algumas circunstâncias. Pedro diz aí na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro foi um daqueles discípulos de Jesus que, quando chegou na hora da crucificação, ele fugiu. Vocês se lembram que Pedro disse para Jesus: eu não tenho dúvidas que todos podem te trair, mas eu não te trairei. E baseado na sua própria força de carne, ele se colocou ali numa posição muito forte de arrogância. E Jesus disse: Pedro, o galo vai cantar na tua cabeça ainda hoje. E ele ainda diz assim que, ainda que todos te traiam, eu jamais te trairei. Você e eu não podemos nos colocar numa posição tão soberba assim. E Pedro pisou na bola, negou Jesus. E eles, diante do sacrifício cruento, e esta figura que nós temos aqui é do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, extremamente dolorosa. Ninguém na terra sofreu tanto como Isaías capítulo 52 nos descreve. Depois você verifica isso. Homem de dores e que sabia o que era padecer. Todos fugiram. E Jesus, quando ressuscita e encontra Maria, diz assim: vocês vão para a Galileia, eu vou, diz a Pedro, que eu quero me encontrar com ele. E a primeira coisa, quando Jesus encontra com Pedro, já num outro contexto, ele diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Então este Pedro agora diz assim: eu sou presbítero. A palavra presbítero significa mais velho, presbíteros, aquele que é mais antigo, mais velho, mais experimentado, que há entre vós. Aos presbíteros, eu presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Há 2 aspectos aqui a ser encarado: testemunha, porque ele foi parceiro daquele sofrimento, ou melhor, foi observador daquele sofrimento, e era também parceiro dos sofrimentos agora, como aquele que carrega a cruz dia a dia. Nós estamos sendo tratados pelo Calvário a cada dia na nossa vida. Então ele disse: ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Muito rica a expressão que ele está dizendo. Eu estou chamando a atenção. Não existe nenhuma vez na Bíblia a ideia de que aquele que está sofrendo tenha sido enganado. Aliás, Jesus até diz o seguinte: olha, ninguém, quando vai construir um edifício, não senta primeiro, não calcula para ver se pode construir. Ninguém vai à guerra sem antes fazer
uma logística para ver se pode ir à guerra, para quando chegar lá nessa guerra, não ficar decepcionado. Eu quero dizer que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: você quer seguir a mim? Quer? Renuncie-se, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Essa ideia de bolo de pão de ló da fé cristã, de que você vai comer tudo muito macio, não está dentro do script do Evangelho. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. É terrível isso aqui, não é? Ele começa dizendo assim: amados, queridos, não estranheis, não tenhais como coisa extraordinária o fogo do purificador, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, ou também purificar-vos, tirar as escórias, como se alguma coisa extraordinária, fora de série estivesse acontecendo. Isto é natural. Se você e eu não estamos sofrendo como cristãos, é que devemos estar preocupados. Alguma coisa não está certa. Se não estamos tendo dificuldade no nosso relacionamento como marido e mulher, se não estamos tendo dificuldades na nossa profissão como cristãos, se não estamos tendo dificuldade na sociedade, alguma coisa está errada. Ainda estava conversando com minha esposa essa semana, diante de algumas crises, dificuldades que estávamos vivendo assim, acontecendo. Ela disse: o que está acontecendo? Eu digo: nada mais do que o normal. São propósitos de Deus. E muitas vezes o inimigo entra como um operário do projeto de Deus para as nossas vidas. Ele está prestando um serviço que nós não podemos levar isto, jogar isto fora. Pelo contrário, agora ele usa essa expressão: alegrai-vos. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ele falou de coparticipação da glória, agora ele fala coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Não é alegria porque teve vitória, mas alegria quando tem a derrota. Julian, de Norwich, há mais de 700 anos atrás, disse mais ou menos o seguinte: o pecado não é uma vergonha, é uma honra. Você diz: como? Se não fosse o meu pecado, eu não conheceria a graça de Deus. Se não fosse o meu pecado, eu não conheceria o que é a misericórdia de Deus. E quero dizer mais: o meu pecado me faz dependente da suficiência de Cristo. Olha que palavra desta mulher, Julian de Norwich, lá para os anos de 800, dizer mais ou menos o seguinte: o pecado não é uma vergonha, é uma honra. Para quem?
para aquele que sabe que é a suficiência de Cristo. Oh meu Deus, ainda que eu saiba que o meu pecado trouxe a afronta de Cristo, foi por causa do meu pecado que eu conheci a tua graça. O sofrimento atual não se compara com a glória futura. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. A gente focaliza tanto o sofrimento. Quanto tempo vai durar o sofrimento? Se nós perdermos de vista a ressurreição final e nos ativermos a este tempinho, quantos anos você vai viver? Nós vimos aqui a semana passada que Matusalém viveu 969 anos, foi o que viveu mais, mas o que são 969 anos diante da eternidade? A senhora mais velha aqui do Brasil, aquela ali de Astorga, que está com 126 anos, ela já comeu 6 anos a mais do tempo que Deus designou depois do dilúvio. Ela já levou só comendo banana. E esta é uma das razões da velhice, comer banana. As pesquisas estão mostrando que todas as pessoas que estão acima de 100 anos comem banana frequentemente. Quando eu li isso já faz alguns anos, eu entrei na fila, eu como banana todo dia, misturado com aveia. Eu estou esperando completar estes 100 anos. Mas o que são 120 anos, ou esses 900, diante da eternidade? Então, o sofrimento do tempo presente é muito pequeno, diante da glória. O problema é que eu sou movido a tempo, mas eu sou movido a Cronos e não a Kairos. Eu sou movido ao tempo que o meu relógio controla, e não o tempo da plenitude de Deus. Eu não sei esperar com paciência esse tempo da cebola perder a casca. Porque o que é a vida neste mundo? É uma vida de cebola. O que é a vida de cebola? Você descasca uma casca e vem outra. Você descasca outra e vem outra, e você descasca outra e vem outra, e quando você descasca a última, tem nada. Esta é a vida. Esta é a vida nossa aqui. Quando você abre a última casca da cebola, sobrou nada. O que eu levo, o que eu trago? E por que eu não posso aprender a olhar na perspectiva do Evangelho de Deus? Esta é a questão que nós temos que levantar. Aqui tem uma turminha que está subindo. E você diz, eita, no dia que eu subir também, eu vou me alegrar. Não, começa a alegrar agora. Ainda que as prestações demorem para contabilizar toda a questão. Mas nós já nos alegramos diante da revelação que há de ser manifesta em nós. Nós precisamos aprender a ideia de trocar uma ruína por um palácio. 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ali nós temos uma casa em ruína. Esse é o nosso barraco, que está sendo desgastado todo dia. Eu tenho
cuidado de passar um pouco de pintura nele, nos meus exercícios, e agora já perdi quase 5 quilos para melhor cuidar. O pastor Gerson hoje trouxe um bom estudo, um diagnóstico sobre o nosso corpo, a mordomia do nosso corpo. Temos que cuidar disto aqui, mas é uma coisa natural saber que ele está se deteriorando. A nossa casa, este tabernáculo que nós habitamos, essa tenda do nosso corpo, está se envelhecendo. A entropia vai cada dia tirando um pouco de energia dela. Eu não tenho mais pique para correr como eu tinha há 40 anos atrás. E daqui mais para frente, a massa corpórea cai cada ano. Nós vamos reduzindo. Eu me lembro do meu pai, era um homem de 1,82 m. Quando ele morreu, ele era bem mais baixo do que eu. Ele era mais alto do que eu, mas ele foi encolhendo. Esta lei da gravidade pesa. Ela puxa o sujeito para baixo. E ele vai no rumo do chão. E vai, se nós não fortalecermos as nossas pernas, mas é um barraco que vai quebrando. Mas eu fico tão agarrado a isto. Amiguinho, olha lá o palácio. Uma casa não feita por mãos humanas, eterna no céu. Uma Jerusalém celestial. Que coisa! Eu estou aqui preocupado com Londrina. A minha cidade do coração. Nasci lá no Piauí, mas eu sou londrinense de coração. Quando eu vejo Londrina suja, eu até escrevo para a Folha, mas a Folha não publica. As coisas que estão doendo no meu coração, ver esta cidade que a gente ama, tão suja, tão largada. Mas isto aqui vai acabar, o fogo vai consumir. Nós temos uma outra cidade, uma cidade lá no céu, a cidade celestial, que Cristo veio. O passaporte já foi feito. Aonde? Ali na cruz, quando Ele nos incluiu no seu morrer. Nos fez participantes da sua ressurreição para que nós pudéssemos entrar neste novo rumo. Sofrimento atual. Não é para comparar, nós precisamos saber que estamos trocando. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos cortar essa parte aí, se com Ele sofremos? Dá para cortar esse primeiro tempo? Não dá. Não dá. Não dá. Como é que você se tornou herdeiro? Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tanto no sofrimento como na glória. Não há possibilidade de retirar o sofrimento. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu não estou pregando sobre a necessidade do sofrimento como algo salvador. Eu estou pregando que o sofrimento faz parte da experiência cristã neste mundo. Não é possível nós sairmos dele. Se você está passando por algum sofrimento, dê graças a Deus. É sinal evidente de que alguma coisa preciosa está acontecendo. Herdeiros do sofrimento que antecede a glória. Preste bem atenção nessa questão. Primeiro, não há ganhos sem sofrimentos. Não há ganhos sem sofrimentos. Mesmo no ponto de vista humano, sempre para você conseguir alguma coisa, você tem que lutar. Agora, estes sofrimentos que vêm na vida do cristão, eles são inquestionáveis. Segundo, época de sofrimento é tempo de colheita.
Quando você estiver passando por um momento de sofrimento, você está passando por um treinamento onde o próprio Deus está envolvido nessa questão. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Foi o que aconteceu com eles. Eles foram jogados na fornalha, não foram? Agora, quem estava com eles quando eles estavam naquela fornalha? Diz lá que havia uma pessoa, cujo semblante era do Filho dos deuses. Quem era aquele que estava lá no meio da tribulação? Quem é socorro bem presente na tribulação? Oh, gente. Se eu não passo pela tribulação, como é que ele vai poder estar comigo? Terceiro, a alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. Eu tenho aprendido muitas vezes que o bom colírio é sempre um chorar. Jesus disse, bem-aventurados, felizes são os que choram. Senhor, eu não quero viver só rindo, apesar de me alegrar na tristeza. Eu quero aprender a me regozijar enquanto as minhas lágrimas rolam. Esta semana nós tivemos algumas pessoas com tormentas, com dificuldades, amigos que perderam emprego, pessoas que tiveram câncer. Mas quando eu ia saindo hoje daqui, e entrando hoje aqui, saía do primeiro culto uma irmã que tem um nome muito precioso chamado Graça. E ela estava exultante. E eu disse, mas Graça, você está tão alegre? Ela disse, você não sabe o tanto. Muito contente. Eu estou com um câncer. Eu sei que vou passar por uma cirurgia, mas eu estou tão alegre, porque o Senhor permitiu que no meio deste câncer, eu conhecesse mais da sua intimidade. Eu olhei para o marido dela, ele estava assim meio assustado. Eu disse, está meio assustado, né, meu filho? Ele disse, um pouco. Mas a alegria de Graça era uma graça de alegria, que nós não entendemos, a não ser que haja alguém subsidiando esse déficit do nosso espírito, que só sabe se alegrar quando as coisas estão bem. Quarto ponto que nós gostaríamos de salientar aqui, não há purificação de ouro sem fornalha. As escórias só saem quando o ouro é jogado no cadinho. Sofrimento não deve ser tido como uma bruxa, como uma maldição, como alguma coisa esquisita, ainda que eu não goste dele. O sofrimento pressupõe o aperfeiçoamento e firmeza. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Não é verso 100 não, aí é 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. No fundo desse slide, há uma oliveira. Esta oliveira, dizem os estudiosos dela, é do tempo de Cristo. Ela tem cerca de 2000 anos. Não sei se é verdade, mas o tronco dela é vetusto, bem antigo. Está meio carcomido. A oliveira tem a capacidade de se renovar. Toda vez que um desastre acontece, ela brota de novo. Mais as suas raízes se fincam, mais ela fica segura. E ele está dizendo aqui que
depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, o Deus de toda graça, vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você olha para uma pessoa que passou por alguns reveses na vida e que ao passar por esses reveses encontrou sempre o cuidado do Senhor nos seus fracassos, nas suas lutas. Uma das coisas que eu tenho dado muitas graças a Deus é saber que Ele não desiste de mim. E que Ele sempre me surpreende em algum ponto, quando eu o decepciono, e é muito frequente. Ele está ali me aperfeiçoando, firmando, fortificando e fundamentando. Senhor, eu não desisto de Ti, não é porque eu não queira, é porque Tu não desistes de mim. Eu às vezes até quero fugir de Ti, mas o Teu amor é realmente alguma coisa escachapante, é ultrajante. Tu não tens nem um pouco de sentimento de amor próprio. E Ele me diz: filho, eu te amo com amor eterno. Vamos ler agora esta recompensa dos maus tratos em Lucas capítulo 6, versos 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Engraçado que Jesus disse que a sua recompensa é só para cá. Ele diz: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, expulsarem, injuriarem, rejeitarem. Tem uma festa aí no meio, regozijai-vos naquele dia. No dia que você estiver sendo maltratado é para fazer festa, foguete, galinhada, um momento de celebração. Nós não fazemos isso porque nós temos muita peninha de nós. Mas Ele está nos mostrando aí o caminho. E depois Ele diz assim: porque grande é o vosso galardão no céu. Aqui na terra nada? Não. Quer dizer que não tem nenhuma gorjetinha aqui? Não, alívio não. Pode ser que eu vou dar uns bálsamozinhos para você suportar aí. Alguma coisa vai ter. Mas nada especial de ausência. Como dizia o pastor Abuchaim, quando disse assim uma vez: pastor, felizmente essa tribulação passou. Ele disse: essa passou, mas vem outra, meu filho. E eu ficava dizendo: mas ele disse: não, quando vier outra, você louve a Deus pela outra, que a outra também é benéfica. E o galardão, pois desta forma foi que aconteceu com os profetas. 1 Pedro capítulo 1, verso 6. Olha que coisa extraordinária este Pedro que fracassou, este Pedro que negou Jesus, este Pedro temperamental. Por que ele fala muito sobre essa questão da exultação? Ele que provavelmente, como diz a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Quando ele chegou para o momento da sua crucificação, diz a tradição, isso não está na Bíblia, mas os historiadores contam, que ele diz assim: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Então o crucificaram de cabeça para baixo. Mas ele está falando aqui uma coisa muito linda. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações.
ele está dizendo uma coisa extraordinária. Você tem que aprender a exultar no presente. Ainda que tenha que passar por algumas provações, ser contristados, mas exultar. Há um poder do Espírito Santo em nós capacitando a fazer isto. E uma questão aí de exercício. Exultais está dizendo para que nós façamos isto. Para que nós exerçamos este trabalho. Quando eu sou apanhado por um momento de acusação ou de tristeza, hoje pela manhã uma pessoa veio e me fez uma declaração que eu não gostei, me doeu por ter ofendido alguém. E aí eu fiquei ali, eu digo, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou exultar. Não me passou pela cabeça em qualquer época ter dito alguma coisa, mas pode ter acontecido. Me perdoe se eu lhe ofendi, mas agora eu vou exaltar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, Ele me aceitou para este momento. Bendito seja, não sou vítima, não sou coitado, não tenha piedade de mim, por favor, vamos celebrar, vamos festejar. Eu pisei na bola, mas Deus restaura o falido e o quebrado. Ele não desiste de mim. É tempo de exultação. Irmão, quando é que nós vamos aprender a fazer festa na cadeia? Quando é que nós vamos aprender a celebrar debaixo do chicote? Eu estou falando da teologia mais sagrada do Evangelho. A alegria do sofrimento não é assunto de banalidade, nem de triunfalismo. É para gente de carne e osso que toma a decisão de seguir a Jesus com uma cruz. Nós precisamos ganhar a dimensão do louvor, e eu quero falar isso domingo mais, e não desta murmuração e dessa vitimização que muitas vezes nos intoxica, nos envenena e nos mantém paralíticos emocionais, porque nós ficamos retidos não em prisões físicas, mas nas prisões de nossa própria alma. O louvor dos feridos, que é um dos assuntos mais levantados no domingo que vem. O louvor dos feridos é alguma coisa que chama muita atenção. Atos 16, 25, Paulo e Silas, a dupla sertaneja, cantando louvores a Deus, em vozes dentro de uma cadeia. Estavam presos, mas a língua estava solta. Não para falar mal da vida alheia, nem para criticar, nem para se lamentar, mas para louvar a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Tem mais alguma coisa para dizer? Meia-noite. Presta atenção ali como está as costas desse coitado. Normalmente 5 quarentenas, menos uma, era o pacote de um carrasco. O carrasco tinha uma quarentena de chibatadas para dar numa pessoa. Mas por benevolência do carrasco, ele subtraía uma. Dava só 39. Estes dois homens, Silas e Paulo, eles não estavam lá no meio dos deputados da CPI, sendo investigados pelo Silosduto, ou Pauloduto, investigado por alguma... Não, eles estavam açoitados porque tinham mexido na questão do dinheiro. O que foi que eles fizeram? Havia uma moça
que tinha poderes latentes da alma e que, possessa de espíritos demoníacos, ela adivinhava e dava grande lucro para os seus senhores. Paulo e Silas, na cidade de Filipos, passaram ali durante um tempo, e esta moça fez um trabalho extraordinário pela... Era RPZ? Como é, do Valério Duto? Como é que chama? SMPB. É a do Valério Duto. Ela também fez uma propaganda de Paulo e não cobrou nada. Ela dizia assim: estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de Deus. Eu ficaria muito grato se alguém... Terça-feira eu vou para Erechim. O Rio Grande do Sul hoje é o estado que mais cresce o espiritismo no Brasil. Mais do que a Bahia, mais do que o Maranhão, mais do que o Rio de Janeiro. Tem o maior índice de escolaridade e a maior quantidade hoje de umbandistas e quimbandistas e istas todos. Olha, chegando lá em Erechim, alguém dissesse: olha aqui, este é um servo de Deus, de Jesus Cristo, que venha pregar o Evangelho. Ora, que coisa extraordinária. E Paulo por muitos dias, não percebeu o que estava acontecendo, até que um dia que ele assuntou bem e mandou que aquele espírito demoníaco saísse daquela moça, mexeu no cofre dos donos, e aquela gente ficou revoltada, porque se você quiser ver onde está a têmpera do caráter de uma pessoa, mexe no bolso dele. Mexe no bolso. E eles chamaram os pretores, os juízes, puseram Paulo num pau de arara, deram-lhe uma surra. Mas o que o homem fez à meia-noite? O que ele estava fazendo? Ele e o amigo dele, cantando louvores. Ou essa gente é doida, ou então tem um outro nível que nós não conhecemos. E eu fico na segunda premissa. É o nível, como diz o pastor Humberto, da vida substituída, da vida de Cristo, da vida gloriosa do Evangelho. O sofrimento é momentâneo, mas a glória é eterna. Lembre só isto. Tudo que você passar aqui e eu, é um átimo. Ainda que dure 40 anos, ainda que dure 60 anos, é muito pouco diante da eternidade e diante da glória que há de ser revelada. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. E Paulo ainda diz assim: eu me regozijo, eu me alegro por esta tão grande salvação. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.